Olá a todos e todas que nos acompanham mais uma vez, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição, a mais um episódio do nosso podcast Pretoteca. Você que acompanha a gente por rádio, né? Podemos chamar sim podcast de a nova forma de fazer rádio, também por áudio pelo podcast e também por vídeo, você que acompanha a gente no YouTube. E o nosso papo de hoje é sobre cura, sobre celebração, sobre reparação histórica, e a gente quer tentar correr atrás, de certa forma, do tempo perdido, fazer homenagens a um artista que, de certa forma, pode ter sido injustiçado, sim, e que se foi cedo demais, isso sem dúvida nenhuma. Um artista disruptivo que, num tempo muito difícil, que se parece até com o Brasil de 2023, que a gente vive, um Brasil conservador, mas teve a coragem e a ousadia de ser ele mesmo. Jorge Luiz Souza Lima, nacionalmente conhecido na TV brasileira como o gigantesco furacão Jorge Lafon, também que interpretou brilhantemente a Vera Verão, que está no imaginário de todos nós, né? Pelo menos os mais velhinhos ali, quem nasceu nos anos 80, quem consegue lembrar, nasceu até antes, interpretando a Vera Verão na Praça é Nossa, e é o assunto do nosso Pretoteca de hoje, também homenageado no teatro através da peça Jorge pra Sempre Verão, e para isso a gente recebe quem está mergulhado na história, né? Mergulhado na história de Jorge Lafon, Rodrigo França, que é o diretor do espetáculo Jorge pra Sempre Verão, e Aretha Sadiq, que é uma das atrizes, né, atores que estão interpretando o Jorge Lafon no teatro. Gente, um prazer ter vocês aqui. Um prazer. Tudo meu. Emocionado, né? Ficar ouvindo sobre a importância desse artista me emociona. Totalmente, assim, a gente que, né, repetindo o que eu falei aqui na nossa abertura, tá no nosso imaginário, né? Qualquer pessoa do Brasil, até quem não viu Lafon, a Vera Verão, assim, a atuação, não esquece, né, desse personagem que teve tão presente. Ontem eu estava assistindo, para ter essa nossa conversa aqui, a gente vai fazendo muita pesquisa, né? Uma câmera escondida com ele, com a Edna Velho, vocês devem ter visto em algum momento. É muito engraçado, né? Ele com aquele tamanho todo. Mas enfim, vamos falar do espetáculo. A gente começou falando que é sobre cura, né? Sobre reparação. Nasce realmente de um pedido de perdão de uma familiar dele, né? Queria que vocês contassem um pouquinho como é que nasce essa história. Sim, é extremamente importante pra gente, né? Cura é uma palavra muito potente mesmo. A nossa estreia, tanto no Rio quanto aqui em São Paulo, que estava lotada, tinham muitos abraços, muito carinho, muita conexão. Tinha um desejo das pessoas de ouvir novamente falar sobre o Jorge Lafon e a Vera Verão, né? É engraçado como o nome, mesmo que as pessoas não tenham a imagem, porque talvez não tenham visto exatamente, mas o nome ainda ecoa de uma maneira muito potente até hoje no Brasil. Então é uma maneira muito maravilhosa, né, de ecoar essa força de cura que nós viemos fazendo e produzindo há tanto tempo. E tem uma relação que Jorge conseguiu estabelecer uma ponte geracional. É lindo ver uma garotada de 20 e pouquinhos anos redescobrindo, né? Você vê grêmios estudantis com o nome Jorge Lafon, coletivos, grupos de militância com essa nomenclatura, com esse nome potente. É lindo. E aí esse encontro da Aline Mohamed, que é uma das dramaturgas, junto com o Diego do Subúrbio, e é produtora também do espetáculo, que avalia um pouco da sua vida e fala assim: eu não fui justa com esse meu primo, né? O quanto o racismo, a transfobia, a homofobia, porque ali está tudo muito misturado, faz com que a gente se afaste, a gente erre muito com os nossos e nossas. Então o espetáculo tem esse mote. Não é só a prima que avalia seu comportamento diante essa pessoa de suma importância, mas a gente como sociedade, como comunidade também preta. Claro, e a gente pensa, né, vai ouvindo várias histórias de pessoas pretas e homossexuais que passam por esse apagamento de alguma forma. Essa questão familiar, me lembrei até do Fred Nicásio, que é nosso amigo, esteve aqui com a gente no podcast, e ele falou sobre essa história, né? O Fred tá aí bombando no Big Brother agora, outras pessoas conhecendo ele, a gente já conhecia, e ele falou desse lugar, né? A família dele virou as costas para ele, né? Ele não tem contato, a gente tá vendo ele se tornando um profissional, uma pessoa cada vez mais incrível e conhecida, e os pais viraram as costas para ele. Então, assim, o perdão nunca é tardio, né? Mas, assim, o tempo que a gente perde de não ter contato com essas pessoas, né? No caso aqui a gente está falando da Aline, a prima
do Jorge, então pelo menos agora ela consegue pedir perdão de alguma forma, mas ter a pessoa perto da gente não tem preço, né? E vocês estão conseguindo aproximar a gente de Jorge Lafon com essa peça. Rodrigo já tem trazido, né, pretos para o teatro já há muito tempo, com seus trabalhos também em televisão, no cinema, Barba, Cabelo e Bigode, adorei assistir, me diverti demais. A gente que é do subúrbio do Rio, né? Você se aproxima muito com aquela história, reconhece os personagens. Agora você faz um teatro com entretenimento, mas com responsabilidade, né? Como é que você chegou até esse texto, até essa montagem dessa peça, essa direção e também a escolha do elenco, né? Olha essa mulher maravilhosa, meu Deus. Areta Sadiq é um desejo muito antigo. A gente tem uns 4 projetos pela frente, né? Para mim é uma das maiores atrizes desse país. E ainda bem que esse país está colocando nesse lugar que ela merece, esse lugar devido. A Aline é uma parceira de teatro, a Aline Mohamed, e ela falou assim, tem uma história para te contar. Eu sou prima do Jorge Lafon, escrevi uma carta, tá todo mundo falando que cabe um espetáculo teatral, vamos fazer. Aí eu falei assim, Areta Sadiq, não tem como, né? Só que a gente divide entre o Jorge Lafon e a personagem Vera Verão, que o Jorge colocava como uma entidade. Sim. E aí a Areta faz a Vera, né? O Alexandre Mitri faz o Jorge, e aí a gente tem a Noêmia Oliveira, que faz essa prima, que é a ponte dessa reflexão toda. Eu nunca fui tão feliz, sabe, numa sala de ensaio, assim, eu sempre, né? Foi, nossa, esse encontro com esse texto, com essas pessoas incríveis. Me dói muito quando alguém fala assim, é difícil achar uma atriz negra, um ator negro. Gente, não é difícil. O racismo que cega. Porque foi fácil, assim. A gente conseguiu estabelecer uma dignidade nesse espetáculo e falar tudo, sabe? Colocar o Jorge num lugar tão bonito, tão devido. E a gente ouve isso ainda, né? No Brasil de 2023, vimos recentemente a nossa ministra Simone Tebet querendo engordar o ministério dela com pessoas negras, mulheres negras, e acabou colocando apenas uma, né? No começo iniciou sem ninguém, agora tem apenas uma, mas profissionais não existem. Houve uma lista e a outra ministra, Aniele Franco, deu uma lista de pessoas negras para ela, ou seja, profissionais há para que a gente possa atuar com qualidade em todas as áreas. Agora a gente começou falando, né? Era um personagem de 1,98 m de altura, um homem negro que entrava na casa da família tradicional brasileira nos anos 90, que divertia de alguma forma, que era uma ousadia gigantesca, né? Mas você teve algumas falas em relação a essa peça de dizer que ele acabava entrando num lugar de racismo recreativo, né? Porque todo mundo adorava Vera Verão. Mas será que alguém dava aquele ombro, né, pro Jorge quando ele precisava de ouvir as dores? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? De quanto esse espetáculo também ajuda a tentar sarar essas feridas e também depois de expô-las primeiro, né? Jorge era um intelectual, né? Um artista brilhante. Acredito que a inteligência do indivíduo está quando ele fala sobre o coletivo. Quando ele tem uma análise da sociedade, Jorge ele não falava sobre si. E é óbvio que naquela realidade, estrategicamente, ele se colocava daquela maneira e está tudo certo, né? O problema é quando se abusa, e a gente vai falar sobre estrutura, né? E que tipo de visão se tem a partir desse trabalho que estabelece um trabalho artístico fora de sério. Essas pessoas geniais, né? Que Jorge era genial, na nossa pesquisa tem muito disso. Essas pessoas mergulham na exclusividade do seu trabalho e na sua vida pessoal sabe muito pouco. Sim. Né? E tantas pessoas falam assim, o Jorge fez isso, o Jorge fez aquilo, o Jorge contribuía com essa emissora, o Jorge dava audiência, mas pouco se sabe dele, ou seja, era um canal de escuta, mas não era um canal de fala em relação à sua intimidade. Sim. E quantas pessoas, nesse momento, e aí você fala sobre o Fred, família,
quem acolhe normalmente uma família são os filhos e filhas LGBTQI+. E quantas vezes são canais de escuta, mas não são canais de fala, no sentido de externar aquilo que realmente são, né, Areta? Acho que uma das coisas mais bonitas desse espetáculo é a humanização, assim, né? Um espaço de acolher e de convidar, na verdade, toda a sociedade a acolher essas pessoas pretas que muito inspiram a gente, né? Mas que no âmbito, às vezes, da vida íntima, são pouquíssimo acolhidas, né? São pessoas que existem, né? O ministro Silvio Almeida falou isso no discurso de posse, né? Vocês existem e vocês têm valor. Você pode ser qualquer tipo de profissional. E você falou dele ter sido intelectual, né? Ele estudou Educação Física na Universidade de Castelo Branco, também estudou na Unirio Teatro e foi bailarino internacionalmente. Era um cara brilhante. Assim, como é que foi pra você, Areta, mergulhar na história dessa pessoa, né? Porque teve aquela biografia polêmica lançada ali nos anos 90, a vida amorosa dele era da parte pessoal um pouco mais explorada, mas nem tanto também, né? Porque ele falou muito e ninguém soube. Eu me lembro que a gente cogitava, eu acho que é esse fulano, esse ciclano, mas ninguém soube realmente. O que você teve que fazer para mergulhar bastante na história dele? Olha, primeiro eu precisei fazer as pazes com o Jorge também. Novamente, né? Sim. Eu já vinha fazendo as pazes com ele, acolhendo novamente a figura de Jorge na minha vida, né? Porque como uma criança dos anos 90, né? Infelizmente o Brasil nos fez acreditar que era ruim ser chamada de Vera Verão ou de Jorge Lafon, né? Então, nos últimos anos, eu venho fazendo as pazes e para mim foi um grande presente da vida, da história. Eu lembro que assim que a Aline lançou a primeira nota falando do espetáculo, eu mandei uma mensagem para ela na DM, falei, não sei o que você vai fazer, mas eu quero estar nesse trabalho. Se vira. Se vira que eu vou estar com vocês. Então, quando a gente foi para a sala de ensaio, né, um espaço muito generoso de criação, isso é muito maravilhoso, né? Um espaço de coragem, onde a gente pode colocar ali as nossas potências, experimentar, errar, fazer de novo. Então, assistir os vídeos muitas vezes para mim foi muito importante, pegar os detalhes, né? Jamais poderia ser a Vera Verão aquela, mas eu poderia pegar uns desenhos de detalhes, de corpo, de fotografia, né? Ele tinha uma imagem muito fotográfica, ele sabia como entregar fotografia, né? Então, na praça, no trabalho dele, todas as vezes que a Vera parava, era uma proposta de imagem. Sim. Então isso pra mim foi muito importante. E voltar pra minha própria história. Claro, eu acho fantástico essa coisa que vocês atores têm de incorporar o personagem. Gente, como é que volta pra casa e desliga, sabe? Eu acho que se eu fosse atriz, não desliga. Não desliga. É uma insônia. É um pouco difícil. Até sair de cartaz, vocês vão mergulhando no personagem, né? Agora, voltando à praça, né? A Vera Verão em si foi um personagem criado pelo Carlos Alberto de Nóbrega, né? Que é um dos criadores da Praça é Nossa. E ele até teve uma fala que me incomodou um pouco, né, nas pesquisas que eu estava fazendo, que ele dizia que queria realmente um personagem que fosse, acho que estereotipou, né, essa personagem que ele estava tentando criar. Obviamente, fez um sucesso gigantesco, por isso que estamos aqui falando sobre isso nesse momento, mas queria um travesti que fosse aquele que arrumasse confusão na praça e arrancasse uma vara na cara dos outros. Como é que vocês enxergam esse argumento hoje, né, na criação desse personagem? Porque acaba estereotipando o que as pessoas pensam do travesti ainda nos dias de hoje, né? Como se não fosse um intelectual, como se não fossem professoras, atores, atrizes, etc. Exato. Eu acho que a Vera representava a contradição brasileira, né? Que permitia que algumas pessoas pudessem ser travestis, que a família brasileira fosse acolher, e outras não. Tanto que as mais famosas que a gente tinha eram a Roberta Close, né? Sim. E a Rogéria, que eram brancas, né? Mas para esse detalhe racial que dita tudo, né? Na verdade. E reproduzindo uma estética totalmente europeia, né? Totalmente. Hollywoodiana também. Não permitia, né, que uma pessoa retinta pudesse viver a sua feminilidade. Então, de alguma forma, aquela representação travesti, né, era infelizmente que a maioria de nós éramos e podíamos ser. Sim. Né, perigosas, da praça, da rua. Eram os únicos lugares que a gente majoritariamente podia estar. Eram poucas as que conseguiam sair dessa realidade que o Brasil, né, porque não é uma responsabilidade individual, claro que não, né, que o Brasil nos empurrava. Então, hoje, eu poder, né, me ver Areta,
sendo uma travesti no teatro, reconhecida como atriz, no cinema, né? Então, é por conta de ter existido, apesar da contradição, e eu também digo uma coisa, né? Permitam ser contraditórios também. Claro. Pelo direito à contradição, né? Como representação do Brasil que ele viveu. Sim. E que a gente está vivendo agora também. E para você, Rodrigo, esse estereótipo? Eu sempre vou no sistema, né? Jorge transformou um limão numa caipirosca, uma caipirinha deliciosa. Com cachaça artesanal. É isso que você quer, eu só que vou fazer melhor, sabe? E é muito lindo o respeito que quando a gente ouve as entrevistas, que ele tinha em relação a essa personagem, sabe? O Nóbrega deu lá o pontapé e falou assim, tá aqui, mas tem um desdobramento muito inteligente quando ele fala, principalmente quando ele traz um pouco para a religião de matriz africana, quando ele fala sobre essa figura, sobre família, sobre o que são as mulheres na vida, sabe? Eu acho que o problema está quando você só enxerga essas pessoas a partir do risível, quando você não essas pessoas não me colocam também, as pessoas, né, não nos dão a possibilidade da intelectualidade e do afeto. Exatamente. Não é isso? Então, estava ali. Mas ele não era só o risível, né? O que as pessoas também pescavam do Jorge Lafão, e isso que me interessa, e ficava só naquilo, né? Mas ainda bem que hoje a gente pode narrar nossas próprias histórias e colocar essas figuras no lugar devido, no lugar humano e no lugar genial, né, que Jorge é e era, né? Vai conseguir sempre sendo, né? Porque a peça fica como documento, essa nossa conversa aqui fica como documento, tudo que a gente conseguir produzir, pensar e ler a respeito dele fica como documento para registrar a passagem, né, dessa pessoa incrível que não é só não passou, né? Tá aqui. Quando a gente falar, né, de Jorge, de Vera, eles estão aqui com a gente. É a forma de mantê-los vivos, né? Agora tem uma conexão também, porque você é do mesmo bairro que ele cresceu, né? Sou. Da Aline, Penha, subúrbio. Também sou do subúrbio, Oswaldo Cruz. Duque de Caxias. Duque de Rio de Janeiro, gente. A gente ama São Paulo, mas... É que vocês não moram, né? Eu moro. Gente, paulistas que estão gravando com a gente gosta de São Paulo, A gente gosta, mas assim não. É verdade. Mas no Rio, né? É mais legal. Mas sempre brincam comigo. O Rio é tão bom que você mora em São Paulo há quase 5 anos, mas depois a gente discute sobre isso. Eu comecei a fazer teatro com 14 anos, no Teatro Suan, e era um teatro onde ele frequentava. Eu fui aquele menino de coxia. Uns 3, 4 momentos na minha adolescência, eu cheguei a ver o Jorge ensaiando. Conheceu, né? Assim, de alguma forma. Né? De alguma forma. Quando eu fui fazer 20 e poucos anos, no Teatro da Praia, tinha um projeto chamado Terror na Praia, ali eu fiz uma pontinha e atuei. Pouca gente sabe disso. Mas o que me fascinava, e tem uma relação do que se escuta muito, e que eu vi o quanto ele era profissional, sabe? Eu acho que um pouco dessa relação de se proteger, porque quando você vai pro silêncio, quando você vai para a vida solo, não abre espaço para ouvir coisas, mas era uma pessoa que chegava no camarim, né, distante de todo mundo, passava o seu barbeador, não pode falar a marca, na cabeça, mas todo mundo fala assim, era uma pessoa que chegava com o texto decorado, fazia o que tinha que fazer e ia embora. E eu presenciei isso. Então, o menino Rodrigo de subúrbio, 14 anos, pôde ter ali como referência, mesmo na época não sabendo, um pouco do Rodrigo recriminando, mas ali como referência. Que você ia ter esse contato, esse reencontro com ele de alguma forma. Então essa direção dessa peça também é um processo de cura para você, né? Total. Para todo mundo. Ele foi perguntado em alguns momentos, né, sobre a questão racial, a questão de ser homossexual também, e de certa forma, como a época era outra, ele dizia, para mim eu não me importo, acho que eu nunca passei por isso, eu tiro de letra, mas a gente sabe que no fundo, né, por trás, o que provavelmente falavam dele, né, se achavam divertido ter a Vera Verão, mas aquela coisa, ninguém quer ser amigo, ninguém às vezes quer
quer estar muito perto. Como vocês acham que ele enxergaria essa questão racial hoje, que está tão mais em voga, tão mais discutida entre nós? A gente hoje não fica mais silenciado, né? A gente se incomoda e vai realmente levantar a nossa voz, como deveria e deve ser, né? Para colocar, tipo, racistas no lugar, racistas e homofóbicos no lugar que tem que estar, né? Como vocês acham que ele reagiria hoje? E se essa reação de tiro de letra era uma forma de defesa até pela época também? Eu acredito que ele seria hoje, a imagem que eu tenho dele, uma senhora, sabe, de 70 anos, assim. E sempre muito atento a todas as coisas que estão acontecendo. Eu acho que ele, inclusive, né, podendo ver o acolhimento das mais novas hoje, assim, do nome, da figura dele, eu acho que ele estaria, assim, muito feliz. Sabe? Seria aquela assim que tem uma mão de, vamos fazer o que é direito aqui, né? Mas eu acho que ele estaria super feliz, sabe? Com esses desdobramentos, esses caminhos que ele abriu, né? Exato. E tem a coisa do preto único, da preta única, você vai trocar com quem, sabe? Como é que você vai levantar uma pauta e não ter ali uma rede de proteção? Então, estrategicamente, né, muitos e muitas de nós já estivemos nesse lugar. Estrategicamente, tem batalhas que você não tem que entrar, ou tem batalhas que assumidamente você não entra. Sim. É impossível ele, um homem negro, retinto, de quase 2 metros de altura, homossexual, ele não ter passado por nada, mas você vai denunciar para quem? A gente está falando lá nos anos 70, 80, 90. Vai denunciar para quem? Então, o silêncio naquele momento era estratégia, mas ao mesmo tempo a resposta a partir do seu comportamento, a partir do seu trabalho, já era o suficiente. Tanto que tem legados, né? Estamos aqui de alguma forma por causa disso. Agora é um espetáculo que também reflete, né? Fala, obviamente, dessa característica do humor, essa coisa pra cima que Jorge e Vera tinham e os personagens que ele criava também. Qual que é a parte mais divertida quando a gente fala de sorrisos dessa peça pra vocês? Quando a gente volta pro subúrbio do Rio de Janeiro. O subúrbio tudo é festa. Pra mim é uma memória, assim, muito gostosa da minha própria infância. Eu já conecto diretamente com a minha infância. E aí a gente vai falar das tias dele, a gente vai falar da comida que elas faziam. Um espetáculo bem sensorial, inclusive. A gente fala um monte de comida, de gostos, sabores, tem cheiro, tem lembrança, memória. Então, pra mim, é muito divertido esse momento. E pra você, Rodrigo? Também. Imagina, eu tô com 3 comediantes e eu que tenho que segurar. Gente, calma. Gente, calma. Porque senão vira uma comédia. É gostoso, mas é o que a gente fala. É legal ter pontos de respiro, né? A gente tem um compromisso de narrativa, isso é uma pesquisa de todos os artistas envolvidos. É importante fazer a denúncia, mas é importante trazer a cura. Porque a gente entende que a maioria que está ali assistindo é gente que é vítima. Me incomoda quando o algoz, ele ri, ele se diverte, e quem é vítima na sociedade sai lá triste. Sim. E a gente faz com que a plateia saia refletindo e o nosso povo saia em festa, né? Claro. Entendendo que homenageou uma figura muito importante. Mas tem uma relação que tem o riso, e tem uma relação de exemplificação daquilo que é possível. Uma amizade, a gente fala muito sobre amizade, sobre rede, e principalmente a gente traz um ponto interessante, que é a família do Jorge. Fora a prima, que era uma criança e rejeitou, um pai e mãe que entende o filho. Ele tinha esse acolhimento, né? Eu quero que vocês contem um pouquinho mais sobre isso. Isso é lindo, isso é lindo, é importante, porque senão a gente fala assim, como verdade absoluta, só existem pais, mãe, vó, que expulsa, que rejeita, mas existe uma alternativa que é interessante e que precisa ser replicada. Sim, acho que é muito importante a gente resgatar essas memórias e reafirmar também, né, esses lugares, assim, da família preta, porque era uma família preta, retinta, no subúrbio do Rio de Janeiro, enfrentando também ali todas as adversidades, né, que está no subúrbio, né? Exato. É uma região majoritariamente preta. Sim. Sabemos que ela ainda hoje está à margem, né, do poder público. Então você imagina, né, você crescer naquele ambiente ali, sendo quem ele era de verdade, e às vezes tentando se esconder, mas ele conseguiu encontrar aquele abraço ali nos pais. É muito importante, que é um ponto da trajetória dele que não
vem muito à tona, né? Vocês estão trazendo isso bastante ali na peça. A gente fala tanto de acolhimento, né? Será que a gente está se acolhendo? Exatamente. Será que quando a gente olha para o lado e encontra nossos pares, será que realmente há um acolhimento? Será que a gente consegue pedir desculpas ou consegue pedir socorro? Eu acho que esse espetáculo, né? A gente está lá, assim? É isso. Assim, acolhido? E principalmente entender que família não tem uma configuração correta. É a família quem te acolhe. Isso é fundamental, sabe? É a família quem te acolhe. Eu acho muito importante pontuar falar dessas mulheres, dessas mães pretas, sabe? Que da forma como conseguem, com os instrumentos, as sabedorias, os conhecimentos que têm, naquele momento, ainda assim conseguem acolher essas crianças que estão ali para bagunçar de alguma forma uma lógica que existia até então, né? Elas estão sempre aí para acolher a gente de alguma forma, né? São as que nos mantiveram de pé, né? Até aqui. Bom, gente, estamos chegando no final do nosso papo, a gente não quer ir embora, mas a Areta tem peça, o Rodrigo também vai. É verdade. O Rodrigo podia fugir, porque ele tá na direção ali, mas a Areta tem que estar no palco, entendeu? Ela não pode fugir. Não tem Você jeito. não quer fazer hoje? Posso ir, aproveitar, posso tirar a trança, porque quem acompanha o podcast sabe que eu raspei minha cabeça. Em fevereiro, vai fazer um ano. E aí quando começa a crescer já dá aquela preguiça, né, gente? Aí eu meti a trança pra não ter que pentear, mas já tá vencida a minha trança, quem é preto entende. Vou arrumar mês que vem, começo do mês agora. Mas eu posso tirar e posso pra você, quem sabe. Gente, foi um prazer conversar com vocês, mas antes queria só que vocês, o que eu não perguntei, que vocês possam querer acrescentar, né, pra quem tá vendo, independentemente de quando a peça sair de cartaz, essa é um registro que a gente deixa aqui pra quem quiser saber mais da história do Lafon, saber mais dessas pessoas que estão transformando a cultura brasileira enquanto atriz, artista, enquanto diretor de teatro, de cinema. É muito importante e de uma felicidade imensa receber vocês aqui e saber que vocês estão perpetuando a nossa trajetória sob o nosso olhar. Eu vou falar e para terminar com Areta, fala de Areta. A gente está vivendo um momento muito especial sobre narrativa preta e que a gente fique muito atento, muito atenta, porque a gente precisa escrever, não basta só atuar. A gente precisa escrever, a gente precisa dirigir e muitas vezes a gente ouve ali, teatro preto, às vezes é só a estética. O teatro preto tem... Por trás, diretores brancos. Isso é importante sinalizar. Quando você saiu de casa para assistir o espetáculo Jorge para Sempre Verão, você está vendo o teatro preto, sabe? Um teatro onde quem assina em toda a cadeia criativa é preta. E a gente está falando sobre cultura, não a segregação. Eu, como diretor, como roteirista, eu não teria a audácia de mexer, por exemplo, uma cultura que não faz parte da minha vida. Então é isso. Que bonito. Precisamos ser protagonistas, né, em todas as áreas, né? Em todas as áreas. Diga, Areta. Me emocionei e te cortei 2 vezes. Não, Gina. E eu gostaria muito de convidar a que a gente celebre em vida. Que nós nos celebremos em vida. Vamos pro samba enquanto a gente está aqui. Isso. Vamos festejar enquanto a gente está aqui. É ótimo podermos falar dos que se foram, que abriram caminho para nós. Homenageá-los, mas estamos aqui, né? Bonitona, respirando, né? Vivendo. Então vamos celebrar em vida. Isso mesmo, vamos celebrar. Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Rodrigo França, Areta Sadiq. Assistam Jorge para Sempre Verão. E mesmo quando sair de cartaz, celebrem esses nossos artistas aqui. Também celebrem para sempre Jorge Lafon. Gente, um beijo para vocês. Foi um prazer. Obrigada pela audiência aqui no Pretoteca. Isso.